Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações. E hoje nós vamos falar aí de resultados, do primeiro trimestre de 2024. Isso aí, começou a temporada de resultados do ano, aí no nosso primeiro trimestre, e a gente já começou aí com o Romi, mostrando ali, uma piora nos seus resultados. E hoje, o assunto é Usiminas. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa metalúrgica que já tem mais de 60 anos de história, e mais de 30 anos de bolsa de valores. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, mas é simplesmente, um estudo inicial apresentando todos os dados que estão disponíveis no site de RI da empresa de forma pública. Também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar aqui o nosso vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Também quero lembrar que nós temos aí um aplicativo zerado para vocês, onde você pode ter informações do mercado financeiro na palma da sua mão. E além disso, nós também temos aí, a assinatura Premium, onde você pode estar acompanhando, algumas funcionalidades exclusivas para quem é assinante, inclusive, as nossas carteiras recomendadas, que é acompanhada aí pelos nossos analistas de valores imobiliários. Mas, já partindo aqui para o nosso conteúdo, como eu falei, começou aí, o período de resultados na nossa bolsa de valores. A gente já viu que a Indústrias Romi já apresentou seus resultados. Agora nós temos os resultados da Usiminas, ao qual nós vamos falar hoje. E os próximos resultados aí temos Açaí, Neoenergia, Vale, Klabin, entre outros. Então vai ter muito conteúdo para a gente nos próximos semanas aí. E a gente vai falar um pouquinho dos resultados dessa empresa, trazendo aí, aquelas que foram positivas, aquelas que foram negativas. E as empresas ligadas à metalurgia estão passando por um momento muito difícil aí, com a entrada do aço chinês aí nesse mercado, de metalurgia. E a Usiminas, também tem sofrido com isso, assim como a gente já viu com os resultados da Gerdau. Então vamos aqui aos resultados da Usiminas e vamos falar um pouquinho, sobre como a empresa está se comportando aí, nesse mercado tão disputado, e também, que não está sendo ajudado com a queda no valor do aço, que vem aí de uma queda bem grande, chegando a seus patamares mínimos, e isso afeta o resultado da empresa. Mesmo com o aumento da produção de veículos, por exemplo, mas como contrapartida à elevação da importação do aço chinês, a empresa está sendo prejudicada e tendo piora nos seus resultados. E além disso, nós também temos a desvalorização cambial, que não atuou a favor da empresa aí no primeiro trimestre de 2024. Mas vamos seguir aqui, já falar alguns pontos importantes, destacar aqui que a empresa vendeu aí um total de 2 milhões de toneladas de minério, vendeu 1 milhão de toneladas de aço. O custo do produto vendido por tonelada na siderurgia teve uma redução aí em relação ao quarto trimestre de 11%. Um EBITDA ajustado de 416 milhões de reais, lucro líquido de 36 milhões de reais. O lucro líquido aqui vai ser algo importante, para a gente observar, e que caiu muito, que a hora que a gente for olhar a abertura ali, dos números da empresa, a gente vai entender um pouco melhor. Eles continuam fazendo investimentos, um total de 268 milhões aí no primeiro trimestre, com um caixa atual de 5,7 bilhões de reais. Então a gente vê que a empresa está bem tranquila em relação à caixa, tanto que a alavancagem da empresa hoje é de 0,22, ou seja, ela está com caixa basicamente quase idêntico à sua dívida. Seguindo adiante, para a gente não perder tempo e ir direto ao ponto, nós temos aqui, o consolidado da empresa de receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido. A receita líquida da empresa, teve uma queda aqui em relação, ao mesmo período do ano anterior, do primeiro trimestre, de 7 bilhões para 6 bilhões. Então, uma queda aí relevante de 1 bilhão de reais na receita líquida. O EBITDA ajustado da empresa, teve uma queda bem drástica também. A gente vê que no terceiro trimestre houve um prejuízo, e a gente vê aqui uma queda de cerca de 300 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2023, mantendo aqui uma margem, na casa de 7% de EBITDA. E aqui no lucro líquido a gente vê um verdadeiro desastre, com a empresa atingindo apenas 36 milhões aí de lucro líquido. Quando a gente compara lá com o primeiro trimestre de 2023, onde a empresa teve 544 milhões de reais de lucro líquido, a empresa sofreu bastante e vem sofrendo há algum tempo já. A gente vê que o segundo trimestre já tinha caído bastante, teve um prejuízo no terceiro trimestre. O quarto trimestre, conseguiu aqui ter uma recuperação, mas teve efeitos não recorrentes. E agora, no primeiro trimestre de 2024, a empresa, teve esse lucro líquido praticamente um fiasco. Muito disso por causa daquilo que eu já citei aqui, que é a elevação da importação de aço chinês, a desvalorização cambial que afetou o resultado financeiro da empresa e, consequentemente,
né, afetou aí o lucro líquido, já que a empresa tem parte da sua dívida, né, em dólar, e como o dólar, né, valorizou muito nesses últimos dias, aí, nessas últimas semanas, a gente tem aí a empresa, né, tendo essa variação cambial a seu desfavor em relação à sua dívida, né, fazendo com que ela tenha aí um resultado financeiro pior, que afeta aqui o seu lucro líquido. Olhando um pouco aqui os indicadores financeiros da empresa, a gente vê aqui, né, que a empresa teve uma variação de capital de giro, né, negativa. Aqui o CAPEX, né, diminuiu bastante em relação aos trimestres anteriores e eles tiveram um fluxo de caixa livre negativo agora no primeiro trimestre de 2024. Né? O último fluxo de caixa negativo que eles tiveram foi lá no segundo trimestre de 2023. Quando a gente fala da dívida da empresa, é legal a gente observar, é uma dívida bem controlada, eles costumam controlar muito bem, né? Aí nos últimos 5 trimestres, essa dívida estava sendo mantida abaixo de 1, né? Ainda está, né, tá em 0,22, e a gente consegue observar que a empresa tem um caixa robusto de 5,7 bilhões de reais. E a dívida, né, é um pouco mais do que isso, tem aqui 3,7 bilhões para pagar em 2026, né, e tem uma amortização aí no longo prazo até 2032. Aí eles têm parte dessa dívida em dólar, né, e parte dessa dívida em real, que a gente vai ver mais adiante. Então, quando a gente olha aqui, né, para a abertura da dívida da empresa, a gente consegue observar que 62% da dívida é em dólar, né, e isso massacra muito a empresa quando o dólar sobe, igual subiu nas últimas semanas. Por quê? Porque o dólar sobe, consequentemente, né, quando ela vai fazer a conversão aí do real para dólar, para pagar a sua dívida, né, pagar ali os custos dessa dívida em dólar, eles acabam precisando o quê? Gastar mais real para comprar dólar. Consequentemente, essa dívida se torna mais cara, né? Apesar deles terem aqui esse CDI mais 1,5% na média em real, a dívida estrangeira é de 5,87%. Mas tem essa variação cambial que acaba comendo a empresa pelas pernas, né, e que está afetando o seu resultado final. 38% da dívida é aqui em real. Então a gente vê que a empresa tem uma dívida controlada, mas como mais da metade da sua dívida é em dólar, a empresa acaba, né, ficando aí à mercê da variação cambial, afetando os seus resultados. Quando a gente olha aqui, né, para o histórico da cotação da empresa, a gente vê que nos últimos 12 meses a empresa subiu 46% nossa cotação. Ela estava sendo negociada aqui na faixa de R$ 6, né, e agora está sendo negociada aqui na casa de R$ 10. A gente vê que a empresa, né, se valorizou bastante aí. Segue muito, né, o ciclo do minério de ferro. Então, se vocês derem uma olhadinha no gráfico de minério de ferro, vocês vão ver um movimento muito parecido, né? Porque conforme a variação do preço dessa matéria-prima que eles exploram, que é o ferro, né, o aço, eles acabam também variando a sua cotação, porque a cotação segue o lucro, né? E, consequentemente, como a empresa passa por períodos de dificuldade, a cotação da empresa acaba caindo também. A gente vê que a empresa hoje está com um PL negativo, né, já desde 2023, a empresa vem declinando aí já desde 2019, passando por essa dificuldade aí. A gente vê que mesmo assim eles pagam dividendos, né? 2021 dividendo de 9,4%, 2022 quase 9% também, né? Em 23 aqui eles estavam com um dividendo de 3,54%. Então a gente vê que mesmo a empresa passando por essas dificuldades, dando prejuízo em alguns momentos, né, ela ainda consegue remunerar os acionistas. Quando a gente olha aqui para o histórico mais longo da empresa, a gente consegue observar bem a variação dos seus resultados. A gente consegue ver que a empresa passa por um período de crescimento, né, depois tem uma queda, anda de lado com uma leve queda e depois ela vem aqui e se recupera, né, tanto na sua receita quanto no seu lucro. A gente vê aqui que há períodos em que a empresa passa, né, por um momento de lucro andando de lado, com alguns prejuízos, né, mas que a empresa, no geral, ela consegue entregar resultados positivos para os seus acionistas no longo prazo. Quando a gente olha a dívida da empresa, a gente vê que a empresa é uma instituição que sempre trabalha alavancada, mas ela sempre tem uma boa gestão dessa dívida, mantendo aqui, né, quase sempre uma dívida, né, muito próxima aqui, né, do seu caixa. Ela consegue manter aí um bom caixa no longo prazo, né, e essa dívida líquida acaba ficando, né, ali na casa de 0,5%, então não fica tão alta, e isso dá uma tranquilidade aí, né, para quem investe na empresa. Como a gente falou nesse gráfico aqui, onde a gente consegue observar, né, o movimento do lucro líquido versus a cotação, a gente consegue, né, ver claramente que a empresa, né, ela tem um movimento das suas ações realmente muito parecido com
movimento que ela mostra com os seus resultados. Então a gente vê aqui as ações caindo, né, enquanto o lucro da empresa também diminui. Então a empresa Usiminas está passando aí por esse momento um pouco mais difícil, o preço do aço caindo, o aço chinês sendo importado para o Brasil, diminuindo assim, né, a fatia de mercado da Usiminas aqui, mesmo com o aumento na produção de veículos, a entrada do aço chinês com um preço muito mais competitivo acaba, né, fazendo com que a empresa fique em maus lençóis. E a variação cambial, se ela se mantiver nesse patamar acima de R$ 5, acaba prejudicando aí, né, bastante a empresa devido a boa parte da sua dívida ser em moeda estrangeira. Mas, né, a empresa continua entregando aí, né, remuneração aos seus acionistas. É uma empresa que a gente tem que acompanhar, né, de perto. A pessoa tem que entender, o investidor tem que entender que ela é uma empresa que tem uma sazonalidade, né, que ela é cíclica de acordo com o movimento do preço da sua matéria-prima, tem o fator da variação cambial devido à dívida. Então, é aquela empresa que vai ter momentos específicos para você comprar. É que você tem que dar preferência para comprar naquele momento que ela está passando por uma situação difícil e o preço das ações estão baixos. E dessa forma você consegue ter uma margem de segurança muito maior. Então, tá aqui uma empresa boa para você estudar, que está no mercado há mais de 68 anos e na Bolsa de Valores aí há mais de 30 anos. Com isso, vou pedindo para você comentar aqui embaixo se você tem Usiminas, o que você acha da empresa, vamos conversar um pouquinho sobre ela. E também comenta aqui embaixo qual é a empresa que você quer que eu traga o resultado aqui no próximo vídeo. Vou ficando por aqui e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.